E o presidente Alessandro Barcelos que diversas informações sobre o investimento internacional para a próxima temporada, que inclusive pode ser parecido com o Flamengo. Mas eu quero te explicar no vídeo de hoje sobre essa situação. Quero te também trazer um novo bastidor envolvendo a contratação de Gustavo Scarpa, que é um meio que consegue tentar o mercado ainda antes das eleições, e também te falar sobre um outro meio atacante que chegaria para compor elenco, no qual foi trazida a informação pelo Globo Esporte que o Inter teria feito apesar desse jogador, e eu quero te trazer mais detalhes no vídeo de hoje. Então, só antes de começar a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, de se inscrever no canal e ativar também as notificações, que é importante. Se inscreve de novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações da história do Inter Corinthians, a quebra de tabu que o Inter conseguiu fazer na Neoquímica Arena, chegar a 52 do Campeonato Brasileiro, né? O Inter, se tivesse, por exemplo, conseguido fazer os resultados que fez, por exemplo, contra a equipe do Curitiba, contra a equipe do América Mineiro, certamente o Inter, nesse momento, teria até uma possibilidade, por exemplo, de classificar para a próxima Libertadores. Mas eu quero te falar exatamente de algumas informações. Primeiro, como que vai o Inter para essa última rodada de Campeonato Brasileiro, pensando que o Inter já não tem, teoricamente, nada para disputar. Bom, a ideia é que realmente o Inter vai jogar com foco total para conseguir 3 pontos, finalizar o Campeonato Brasileiro com 55 pontos, começar já a preparar a próxima temporada após as eleições que acontecem nesse próximo fim de semana, tá bom? Mas eu quero te falar aqui sobre uma primeira informação de bastidor, que seria sobre a gestão Alessandro Barcelos e sobre o investimento e capacidade de investimento para a próxima temporada. Como é que vai ser o investimento do Inter? Bom, como todo mundo sabe, o Inter teve diversos aportes nesse ano. Teve 109 milhões da Liga Forte, a venda do Johnny que está para acontecer, que vai dar ao Inter 47 milhões de reais. O Inter agora está ganhando hoje, na nona colocação do Campeonato Brasileiro, 36 milhões de reais. A premiação do Campeonato Brasileiro de ser o nono colocado. E além disso, o Inter também pode completar a venda do Maurício. Poderia trazer também algo em torno para o Inter de até 50 milhões, caso o Inter quer, que é os 10 milhões de euros, ter os 50% dos direitos econômicos. Então a gente está falando aí que o Inter pode conseguir arrecadar mais de R$ 200, né? Por contar com a venda do Maurício. Sem a venda do Maurício, o Inter já arrecadou nesse mais de 150 milhões de reais. Bom, com 150 milhões de reais, o Inter precisa de reposições. A primeira dela é a reposição para a venda do Johnny. Precisa trazer um novo camisa 5. Além disso, não se sabe se o Vitão fica para a próxima temporada. Ele tem contrato até a metade do ano, mesmo que o Inter tem que comprar o Vitão em definitivo. Por mais que ele fique livre no mercado, as luvas do Vitão hoje custariam algo em torno de euros ao Inter. O Inter teria que pagar ao Vitão 20 milhões de reais para comprar dele mesmo seus direitos econômicos, até diluir isso no salário dele. Seria, né, um dos maiores salários do Inter, mas é algo que pode acontecer também. Mas o que confirmou o presidente Alessandro Barcelos numa entrevista, o Inter vai ter uma capacidade de investimento de colocar 100 milhões na próxima temporada. O Inter vai gastar 100 milhões em reforço na próxima temporada. Começando com o Bruno Rodrigues, no qual o Inter já ofereceu uma proposta de 15 milhões de reais. A segunda coisa, sobre o Gustavo Scarpa, que também é outro jogador que o Inter fez proposta para o Nottingham Forest, inclusive já teria aceitado inclusive essa proposta. O empecilho para a vinda hoje do Gustavo Scarpa é o salário do Scarpa. O Scarpa ele ganha 2 milhões de reais por mês no Nottingham Forest, porque quando ele foi adquirido pelo clube inglês, ele foi para lá de maneira gratuita. O contrato dele com o Palmeiras terminou e ele saiu de graça. Só que, óbvio, não saiu de graça, né? O Nottingham teve que comprar os direitos dele, mas que eram do próprio Gustavo Scarpa. E aí, para não ficar pesada a negociação, eles contrato as luvas, tornou um salário tão caro. Por isso que nesse momento seria muito difícil o Scarpa vir para o Inter, por esse salário de 2 milhões de reais por mês. Por isso que hoje é uma contratação extremamente complicada. Inclusive o Inter já começa a avaliar outros nomes do mercado que possa até vir para ser, por exemplo, uma reposição do próprio Maurício, né? Porque, querendo ou não, são jogadores que jogam numa faixa de campo parecida. O Maurício está fazendo um excelente campeonato brasileiro. É o único jogador sub-23 do Brasileirão que fez um duplo-duplo, que no caso são 10 gols e 10 assistências no Brasileirão. Ele
tá com 10 gols e 9 assistências, falta uma assistência para ele completar esse duplo. Contar na temporada inteira, já bateu essa meta, inclusive. Então é um jogador que realmente vai deixar o Inter no fim do ano. Maurício vai deixar o Internacional. Mas a ideia, por parte do presidente Alessandro Barcelos, seria uma manutenção desse jogador. Mas sabe que isso, pelo próprio atleta que também quer ir para a Europa, ele está com uma idade para conseguir jogar no futebol europeu. Uma outra situação também que pouca gente está falando é uma informação trazida pelo Globoesporte.com. Sabe que o Inter também vai ter que reformular o seu próprio banco de reservas. O Inter precisa trazer jogadores para a próxima temporada também para compor elenco. E, obviamente, trazer um reserva do Alan Patrick ou até mesmo reserva do reserva para o Alan Patrick. Um dos nomes que foram conversados seria o do atacante Kylon, que é um jogador cria das categorias de base do São Paulo e hoje está no Atlético Goianiense. O contrato dele está terminando nesse fim do ano, ele está ficando livre no mercado e pode assinar qualquer clube. Segundo o Globoesporte.com, ele teve uma reunião, o empresário dele, que é o Paulo Pitomeira, teve uma reunião com a direção do Internacional em São Paulo, ainda antes do jogo do Corinthians. Conversei com o presidente do Atlético Goianiense, que é o Adilson Batista, e ele disse que não nada para ele sobre esse tipo de situação, disse que tem uma excelente relação com o presidente Barcelos, mas disse que não sabe nada sobre essa situação. O Shailon, nessa atual temporada, teve 36 jogos pelo Atlético Goianiense, só na Série B do Campeonato Brasileiro, 8 jogos possíveis, ele jogou nisso, fez 4 gols e deu 6. Então, em jogos ele participou de 10 gols pelo Atlético Goianiense. É um jogador de 26 anos, 1,78m, e como eu te falei, é um jogador que joga na posição de armador e vai ficar livre no mercado agora no final dessa temporada. Ao todo, na temporada, ele fez 33 jogos, contando Copa do Brasil, Campeonato Goiano, Série B, e fez 9 gols e deu 12 assistências, ou seja, 53 jogos, ele participou de 21 gols pela equipe do Atlético Goianiense. É um jogador promissor, né? Ainda tem anos, mas seria para compor elenco. Mas, óbvio, muito longe daquilo que o Inter quer. O Inter sonha, por exemplo, o Inter está encaminhado com o Bruno Rodrigues, jogador que está destacando nessa temporada. O Inter ainda tenta convencer o Gustavo Scarpa a vir para o Inter, mas aí, obviamente, tendo que se adequar à realidade financeira do Inter, e até por isso é uma contratação muito cara, né? O fato dele se adequar financeiramente ao Inter, mas o Inter valia outros nomes, como por exemplo o zagueiro do Alexandre Rosa, que é o jogador do Libertar, o Alexis Vega, que é o camisa 10 da seleção americana, que hoje joga no Chivas, também é um jogador que poderia vir por menor em função de estar com o contrato acabando. Então tem diversas oportunidades que o Inter está olhando e a partir de agora, a partir dessa semana, desse início de semana, algumas negociações para avançar após a rodada contra o Botafogo, tá bom? Então esse foi, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com informações, valeu, falou e foi!